Olá, papais e mamães! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 sinais do autismo que eu percebi no meu filho. Eu resolvi fazer esse vídeo por conta que tem muitas mãezinhas com dúvidas e eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos, mas eu não entrei com profundidade. Então eu resolvi fazer um vídeo falando somente desse assunto. E desde já peço para você se inscrever aqui no canal, você ainda que não é inscrito, compartilha esse vídeo, deixa seu like e vamos pro assunto! Então, pessoal, antes de falar desse assunto, eu vou passar aqui um pouquinho do meu batonzinho. Gente, fora do assunto aqui, quem já usou esse batom aqui é R$3 ele, mas, gente, é um batom natural que deixa a boquinha rosada e eu amo, tá? Mas agora vamos falar. Gente, desculpa, tá? Mas vamos falar agora do que interessa, tá bom? Então, eu trouxe pra vocês aqui nesse vídeo 10 sinais do autismo que eu percebi no meu filho. E eu escrevi aqui no papel pra eu não me esquecer, tá? E o primeiro sinal que eu vi, né, no meu filho foi atraso na fala. Isso mesmo, gente, o atraso na fala. Meu filho, ele teve dificuldade na fala, ele só foi falar mamãe quando ele tinha 2 anos de idade. E aquilo me desesperava por conta que ele não falava mamãe. E ele falou papai primeiro que mamãe, mas foi muito difícil ele falar, né? No dia que ele chamou mamãe pela primeira vez, eu fiquei super feliz, né? Me emocionei. Enfim, hoje meu filho, ele tem uma dificuldade na fala. Ele sabe falar todas as palavras, porém ele fala a palavra solta e ele repete muito a fala, né? Ele repete muito o que a gente diz. E também, gente, ele não sabe como dar início a uma conversa. Ele não sabe se expressar. Então, muitas das vezes, quando ele quer falar alguma coisa, ele embola tudo. Mas, graças a Deus, ele já tá fazendo a terapia com fono. E eu tô vendo cada dia mais, né, a melhora na fala dele. Então, a dificuldade na fala foi o primeiro sinal que eu percebi, né, do autismo no meu filho. O segundo sinal foi a estereotipias. Gente, meu filho, ele faz estereotipias com as mãos. Existem vários tipos de estereotipias. Tem crianças que ela balança de um lado para o outro. Tem criança que fica assim, para frente. Então, depende de cada autista. Cada autista faz uma estereotipia diferente. Tem gente que fica fazendo isso. Mas meu filho, ele faz muito isso. E ele fazia desde pequenininho, né? Quando ele ficava emocionado, quando ele assistia algum desenho que chamava a atenção dele e ele ficava, né? Então eu pensava que aquilo era apenas uma fase, mas fazia parte do autismo já. E foi o segundo sinal que eu percebi do autismo no meu filho. O terceiro sinal foi a interação social. Gente, o meu filho, ele tem muita dificuldade de interagir com outras pessoas. Quando ele era menorzinho, né, hoje ele tem 4 anos, mas quando ele era bem pequenininho, ele tinha muita dificuldade de estar em lugares abertos, né, com muitas pessoas. Na verdade, era impossível a gente ir para um lugar com ele, porque ele gritava muito. E era horrível por conta dos olhares, né, gente? Nós pais atípicos, a gente sente uma vergonha, não pelo nosso filho, mas pelos olhares das pessoas, né? Por conta que as pessoas nos julgam, achando que a gente não dá educação para o nosso filho. E aquilo me deixava muito triste e me fazia com que eu não fosse para os lugares, né? Às vezes eu não ia para aniversário, não ia na igreja por conta do comportamento do meu filho e eu não sabia o porquê que meu filho tinha aquele comportamento, né, de gritar, de correr e enfim, gente, era algo muito ruim para nós
Hoje ele interage mais com as crianças, com os adultos. Hoje o meu filho ele tá bem melhor sobre a interação social, por conta que hoje ele já brinca com outras crianças, apesar de que ele não entende muito as brincadeiras de outras crianças, ele ainda fica por fora, sabe? Ele não sabe interagir, ele não entende ainda as brincadeiras. Quando ele brinca com outras crianças, ele fica sem entender, né? E não sabe como chegar nas outras crianças. E às vezes eu percebo, né, que ele tá ali por fora, que as crianças não tá entendendo o jeito que ele brinca. Aí eu chamo as outras crianças que estão ali e explico direitinho que ele não entende direito o jeito que elas falam. E aí, gente, quando as crianças é maiorzinha, eu sempre chamo, tá? Pra poder conversar com essas crianças maiores e dizer, ele não entende muito bem o que você tá falando. E aí eu consigo explicar um pouquinho aos meninos, né, que tá brincando com ele, e os meninos conseguem colocar ele, incluir ele na brincadeira. Mas é muito difícil, né, essa interação social com outras crianças. Ele sempre prefere estar sozinho com os brinquedinhos dele de que estar com outras crianças. Mas graças a Deus que isso tá mudando. Hoje ele brinca bastante. Levi nunca foi criança de bater, né? Ele sempre foi um menino carinhoso. Isso tem contribuído para que a interação dele, né, venha avançar cada dia. O quarto sinal que eu percebi foi a seletividade alimentar. Levi, ele de 1 ano até 2 anos, ele comia tudo, né? Comia fruta, verdura, bebia suco. Mas quando chegou na faixa dos 3 anos, foi uma seletividade muito rigorosa. E foi por causa dessa seletividade que eu procurei ajuda para ele, porque eu não entendia o que ele tinha. E eu achava que ele estava com alguma doença, com alguma coisa muito grave. E eu tive que fazer todos os exames dele. E a pediatra falou que não tinha dado nada no exame dele. Então eu queria entender por que ele tinha parado de comer tudo. Ele não tomava suco, nem comia verdura, nem fruta. Ele só queria comer arroz branco. Enfim, gente, e aquilo me deixou desesperada, né? A gente que é mãe atípica, que a nossa criança tem seletividade alimentar, só nós para saber o que a gente passa, né? Porque a gente tem que estar sempre reinventando uma comida diferente para essa criança. Então foi isso, tá? A gente percebeu a seletividade rigorosa em Levi. Tá? Até hoje ele tem uma seletividade muito rigorosa, mas enfim, eu não vou desistir. Eu sempre estou oferecendo coisas diferentes para ele, e é isso. A quinta, o hiperfoco, gente. Eu percebi que meu filho, ele tem hiperfoco em trem, tá? Se sua criança tem um hiperfoco em alguma coisa, em algum brinquedo, em algum desenho, e só quer assistir aquilo o tempo todo, e não tem quem faça ele mudar de desenho e querer outra coisa. Foi isso que eu percebi no meu filho. Meu filho, ele tem um hiperfoco de trem. Ele assiste trem de manhã até de noite se deixar. E se a gente desligar a televisão no outro dia, ele só quer trem, 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 trem. Então o hiperfoco dele é trem. Então foi outro sinal que eu percebi do autismo. Foi hiperfoco em alguma coisa, tá, gente? O meu filho é trem, mas os outros autistas, eles têm hiperfoco em planetas, em dinossauro, em várias coisas. Aí você vai perceber, né, qual é o hiperfoco do seu filho. O sexto sinal foi a brincadeira sem sentido. Eu percebia que meu filho, ele brincava com os brinquedos de forma diferente. Como assim? Meu filho, ele pegava um carrinho, ele não brincava normal com o carrinho, ele sempre estava girando as rodas. Tudo que era de girar, ele ficava impressionado. Então, eu percebi que, além de brincar com o carrinho de maneira diferente, tudo que tinha roda chamava a atenção dele, ele empilhava os brinquedos, né? A brincadeira dele era de empilhar e fazer fileirinha. Então, esse tipo de brincadeira me chamou muita atenção, porque era o tempo todo assim.
brincando em fileirinha, brincando, empilhando, e quando um brinquedo caía, ele chorava de, sabe, não parar, por conta daquele brinquedo que saiu do lugar, e aquilo me chamou muita atenção também, que foi outro sinal que eu percebi, tá, gente? O 7º sinal foi não atender quando a gente chamava. Às vezes eu ficava ali gritando o nome dele, chamando ele, e ele tava ali, no mundinho dele, fingindo que não era com ele. E eu percebi que tinha algo de errado, porque a gente chamava o nome dele e parecia que ele não ouvia. Foi até que eu corri atrás de um exame chamado Bera. Tem até um vídeo aqui no canal que eu, né, mostro o dia que a gente foi fazer esse exame do ouvidinho. E a gente teve que fazer esse exame para saber se realmente ele ouvia, né? Porque realmente, gente, era muito chato, né? A gente chamar a criança, a gente conversar com a criança e a criança ficar ali, ó, fingindo que não tá te ouvindo. Então a gente tinha que saber se realmente ele tinha algo no ouvidinho dele, e o exame não deu nada, ele ouve super bem. E era por conta do autismo que ele tinha isso. E me acabava de chamar ele e ele não ouvia, e ele fingia que não ouvia. Hoje eu insisto em chamar ele e às vezes ele demora para atender, mas de tanto eu insistir ele olha, né? Ele já percebe. Hoje ele já tá bem melhor sobre isso, mas ainda fica naquele mundinho dele. E é complicado, viu? O 8º é que ele tem dificuldade no olhar. Na conversa, quando a gente fala com ele, ele sempre tá com o olhar para baixo, né? Ele não encara muito a pessoa, ele tem dificuldade de olhar nos olhos. Às vezes eu falo, Levi, olha pra mamãe. Ele coloca o olhar em mim e rapidamente ele tira. Ele não consegue olhar nos meus olhos, né? Então, assim, outro sinal que eu vi que era do autismo foi o olhar que não fixava. Então, é bom prestar atenção nisso, tá? O 9º, gente, barulho. Eu fui perceber o barulho por agora. Levi, ele não demonstrava que ele tinha dificuldade com barulho, né? A não ser bomba, tempo de São João, ou quando solta fogos de artifício, ele tampa os ouvidos, né? Só que com o passar do tempo, agora que ele tem 4 aninhos, eu percebi que agora ele tá com dificuldade quando eu faço alguma coisa no liquidificador, que vem aquele barulho na casa. Ele grita, né? Ele chora, ele pede pra parar. E eu vi que tá bem forte, né? Porque, assim, quando ele tá no meio de pessoas, ele age super bem. Ele não tem essa coisa de tapar o ouvido com barulho de pessoas, mas com fogo de artifício e com o barulho do liquidificador, ele fica muito nervoso e ele grita muito, tá? Ele tapa os ouvidinhos e vem até em mim chorando, gritando, mandando eu parar. E eu tenho que fazer o que eu tô fazendo bem rápido, por conta que ele chora demais, né? Com o barulho do liquidificador. E o 10º sinal, pra gente encerrar aqui, né, esse vídeo, é a dificuldade de se concentrar em algo. Levi, ele tem muita dificuldade de se concentrar. Quando a gente tá fazendo alguma atividade, vamos supor, eu pego um lápis de cor com um desenho para ele pintar, boto ele na mesinha sentado, ele tira o foco muito rápido. Se tiver outra coisa ali e, sabe, ele não foca no que ele tá fazendo. Ele levanta, ele não consegue ficar sentado por muito tempo. Ele tá sempre em pé, e aquilo de se concentrar naquela atividade, no que ele tá fazendo, é muito difícil. Ele tem essa dificuldade muito grande e precisa ser trabalhado, porque, né, dificulta ele na escola, por conta que ele não consegue ficar sentado por muito tempo. E tudo que passa ao redor dele chama a atenção dele. Então é isso, gente. Foi o 10º sinal que eu percebi no meu filho, que é isso, que é a dificuldade de se concentrar em algo. Acredito que tem vários sinais, né, mais aí que as mãezinhas percebem, porém o de Levi,
o que me chamou mais atenção foi esses 10 sinais. Então, se você vê que seu filho tem algum desses sinais, vocês ficam em alerta, né? Procura uma neuropediatra para poder estar avaliando o seu filho, porque realmente, gente, a gente tem que ficar atentos aos sinais do autismo, porque quanto mais cedo a gente descobrir e correr atrás de ajuda, de tratamento, melhor para os nossos filhos, tá? Porque quanto mais tarde você descobrir, mais difícil vai ser, né, dessa criança se desenvolver. Então, graças a Deus, eu percebi, corri atrás, e meu filho hoje faz os tratamentos dele. Graças a Deus, a gente já tá fazendo as terapias e Levi tá cada dia mais sendo, né, desenvolvido, e eu sou grata a Deus. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e beijo no coração.